Hoje nós vamos falar de crise novamente. Brasília respira só crise, ou pelo menos nos jornais e nos meios de comunicação, porque a paz parece evidente em toda a nação brasileira. Então, para conversar um pouco sobre a crise, nós trazemos hoje o Dr. Geniberto Paiva Campos. Geniberto é um ex-líder estudantil, ex-professor também, líder político como professor da UNB, e hoje é um grande cardiologista de Brasília, com grande reputação, inclusive porque trata alguns dos corações importantes da República. Então, doutor Geniberto, é um prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Leite, prazer. E é importante ver como é que está o coração desses políticos aí, né? E sobretudo dos jornalistas que fazem a grande mídia, a mídia hegemônica. Como é que você está sentindo isso, professor? Olha, eu acho que os corações estão batendo muito forte. Eu acho que houve... Na realidade, nós estamos atravessando uma crise política com reflexos importantes na economia. E eu acho que, nesse sentido, há um nível de tensão muito grande entre aqueles que cobrem, que seria o jornalista, por dever de ofício, o profissional, e também os políticos, tá certo? Porque a origem da crise, a meu ver, é uma crise essencialmente política, porque me parece que houve um inconformismo muito grande, né, da oposição, porque ela imaginava vencer a eleição, ela chegou próxima, mas não deu, teve uma diferença de um Uruguai de votos, né, 3 milhões de votos, é significativo. Mas então essa crise ela evolui de uma maneira que não deixa o governo respirar e tomar iniciativa. A preocupação que se tem, Leite, é que essa crise, na realidade, ela possa afetar profundamente o país, entendeu? Quer dizer, uma crise política, mas que afeta o país. Existe uma metáfora que se coloca que diz que as pessoas sábias e prudentes diz que quando você quer fazer o assado, para preparar o assado, o mais indicado é ligar o forno e não tocar fogo na casa. Então a impressão que se tem é que há uma coisa de salve quem puder, tá certo? E isso, de alguma maneira, vai ser preciso estabelecer algumas pontes políticas para retomar o diálogo e que a crise possa ser entendida e possa ser resolvida da melhor maneira. O Dr. Geniberto Paiva Campos é também um articulista e ele é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB e também tem escrito ultimamente muitos insights sobre a situação brasileira. E num desses últimos insights, o governo à beira do abismo, Geniberto, ele chama a atenção para essa orquestração toda que está havendo em torno do governo e da presidenta da República e também do ex-presidente Lula. Ele diz que está sendo feita uma espécie de arrastão para que o governo sobreviva quase que por controle das grandes corporações, né? E ele chega quase a atribuir esse último acordo, né, de cúpula que está sendo realizado a justamente essa pressão. Quer dizer, que dependendo do andar da carruagem, se o governo continuar no seu ritmo de se abrir para o social, se abrir para a política externa, a crise vai ter outra irrupção mais adiante. Como é que você, professor Dr. Geniberto Campos, está vendo isso aí? Olha, eu repito, né? Eu acho que a crise é essencialmente política, eu diria. Eu vejo que essa crise ela sempre se coloca periodicamente nos sistemas presidencialistas, porque alguma das saídas possíveis para essa crise seriam um parlamentarismo de fato, vamos falar assim. E eu tenho a impressão que na América Latina não tem nenhum país que tenha um sistema parlamentarista, que é o sistema que ele é tratador de crises, né, por excelência. Ele tem um sistema tampão, o parlamentarismo, que quando não está dando certo o governo, você troca o gabinete e assim as coisas vão se ajustando.
Porque essa crise, me parece, essa crise do capitalismo, que também é uma crise cíclica, né, periódica, o que está em jogo agora, eu diria no mundo inteiro, e o Brasil não poderia nunca estar fora disso, é saber quem vai pagar a conta, tá certo, dos desmandos do capitalismo financeiro. E se a gente quiser ter um exemplo muito claro, basta olhar para a Europa. Quer dizer, não é só a situação da Grécia, mas tem vários países que estão em situação realmente muito difícil. A gente pode observar, por exemplo, na Espanha, a fila daquelas pessoas que vão pegar comida, quer dizer, na Espanha, que estava num momento muito bom, Portugal está em crise também, a própria França. Então, aquela ideia da União Europeia, eu acho que ela também está em crise. E essa punição que deram agora para a Grécia é uma prova evidente, tá certo? Que a União Europeia está sendo administrada como um banco. Quer dizer, o que estão fazendo com a Grécia é como se fosse um gerente de banco dizendo vocês têm que pagar, nem que seja às custas, tá certo, da situação do povo grego, que é uma situação que a gente sabe difícil, né? Então, o sistema capitalista ele é impiedoso nessa hora. E aqui no Brasil, essa crise está chegando, tá certo? Ela foi bastante atenuada, a meu ver, tá certo? Eu acho que o governo, essa coalizão PMDB, PT, eles foram extremamente competentes para atenuar a crise, que, aliás, o ex-presidente Lula, ele falava que a crise não seria um tsunami, seria uma marolinha. Não é uma marolinha, mas também não é um tsunami, fica uma coisa meio termo. A crise que se refere à crise mundial do capitalismo, do financeiro. Essa crise agora que a gente está vivendo nesses últimos meses, cerca de 8 a 10 meses, eu acho que é uma crise do inconformismo político, quer dizer, é a quarta derrota seguida da oposição. E essa derrota que não estava nos planos, tá certo? Gerou um inconformismo muito grande, um conformismo total, e uma maneira de mobilizar o governo. Então, eu acho que existe realmente uma perspectiva de golpe. A meu ver, esse golpe ele já está em andamento, já está em fase adiantada, e ele poderá ser com a permanência ou não da atual presidente da República. Então, eu estou fazendo essa análise. Quem é médico sabe disso, a gente gosta de juntar os sintomas e fazer um diagnóstico, tá certo? E eu tenho a impressão que todos esses sintomas de crise com uma perspectiva de golpe político, e vai ser muito ruim para o país e para a democracia, para a própria economia, né? E o jogo político ele se desfigura, tá certo? Isso vai ser muito ruim para o país, mas eu acho que isso já se tornou uma espécie de hábito, de uma coisa naturalizada na América Latina. Quer dizer, você não gosta de um governo, você não se conforma com o governo, você procura tirar esse governo a qualquer custo. Por isso que eu recorro àquela coisa do parlamentarismo para dizer, se algum país da América Latina, tá certo, adotasse para valer o parlamentarismo, a gente tem uma experiência aqui, né, em 61, com a renúncia de Janne, que vai completar agora dia 25, né? Se não me engano, vai completar 51 anos, né? Ou mais, né? 55 anos. Eu acho que realmente a gente poderia avançar com o processo democrático. E a minha preocupação essencial é com a preservação do processo democrático, respeito às eleições, aos resultados, respeito à Constituição. Aquele parlamentarismo de 61, né? Que foi uma espécie de arranjo político para possibilitar a posse do vice-presidente João Goulart, aquilo também foi um parlamentarismo de fancaria. Né? E arremedo, eu concordo. Pois é, perfeito. Porque aquilo não existia. Porque o que acontecia é o seguinte, para nomear um ministro, você tinha que dar 20 mil cargos políticos. Né? Quer dizer, era um escândalo assim, total. Né? E a América Latina não tem nenhum sistema parlamentar. Né? Se tem alguma dessas antigas Guianas aí, que são meio parlamentares, mas mesmo assim com uma liderança forte. Mas, Geniberto, você também sabe que essas arremetidas, digamos assim, mediáticas, empresariais, contra os governos populares, ou mais preocupados com a abertura, né, para a justiça social e para também a integração econômica,
e política da América Latina, ela tem tido alguns sintomas muito claros, né, de desestabilização, que não é só no Brasil, não. No Brasil, até que, a meu ver, até que é mais suave. Aqui, por enquanto, é só uma guerra de manchetes ou de papel. Mas você vê na Argentina, por exemplo, a Cristina Kirchner já enfrentou mais de 5 greves gerais, 100 setoriais, ataques a trens, né, com mortos, a saques nos supermercados. Lá na Venezuela, muito pior, arrancavam até mais 10 mil árvores para dizer que o governo estava num caos e tal. Só que esses governos, eles têm mecanismo de defesa. Aqui, o que é que está acontecendo? Por que o governo não consegue se defender? Olha, é uma resposta difícil. Eu não tenho elementos assim seguros, sinceramente, Leite, para dizer o porquê. Eu acho que primeiro faltou um esquema de comunicação. Eu acho que falar isso agora, nesse atual momento, é meio ocioso. Quer dizer, se perdeu aquele tempo, não se fez um sistema de comunicação. E a mídia hegemônica, ela é exatamente isso, é uma mídia hegemônica que reinou absoluta, ela criou, tá certo? Ela criou um tipo de coisas, de verdades que ainda não aconteceram e até agora realmente não aconteceram. Crise, crise, crise o tempo todo, o país está em crise, a economia vai mal, etc. Que não deixou, tá certo? Essa narrativa, ela não deixou que a nação brasileira adquirisse, criasse a sua própria percepção. A percepção é a da mídia, porque o pessoal não discute. Quando você pega um táxi em São Paulo, por exemplo, já aconteceu isso comigo algumas vezes, que eu tenho ido agora com mais frequência à capital lá dos paulistas, e os taxistas puxam a conversa propositadamente e ele vem com afirmações. E se você perguntar assim, a inflação está muito séria, mas em termos numéricos, como é que está a inflação? É 8%, é 10%, é 5%, é 6%? Qual era a meta? Qual é o percentual que ultrapassa a meta? Ele não sabe discutir. Na Argentina é 25% e a presidente da República ganhou a eleição agora nessas primárias, né? Exato. Então eu acho assim que essas verdades que ainda não aconteceram comprometem a narrativa, tá certo? Compromete o país. Eu acho que isso recrudesceu essa forma de atuação, tá certo? Colocando ainda essas coisas de crise, ela começa em 2013. Eu não consegui traduzir ainda hoje que sintoma foi aquele de junho de 2013. Foi um sintoma estranho. Depois aconteceu o problema da Copa no Brasil, que não vai ter Copa, era a palavra de ordem. A Copa e a construção dos estádios está competindo com a saúde, com a educação, que não é absolutamente verdade, mas é um discurso hegemônico de tal maneira, é uma narrativa, tá certo? Repetitiva, tá certo? Recrudescente, etc., que você dizer que construção de estádio não tem nada a ver com saúde, a pessoa que ouve essa sua contra-argumentação fica até irritada. Então, esse empobrecimento do debate político no país interessa muito. E eu diria mais até que um dos partidos assim importantes da oposição é exatamente a mídia hegemônica. É a mídia hegemônica, ela vem, ela traz aquilo e ela quer influenciar, tá certo? Os destinos do país. E eu acho isso assim uma temeridade, porque a mídia não precisa de eleição, o discurso dela não tem contestação, porque nem sempre o discurso é feito, por exemplo, na internet, as coisas estão mudando, tá certo? Então esse discurso vai criar dificuldade que já está criando, o pessoal já sentiu que aquelas coisas que não acontecem, que são narradas insistentemente nos últimos anos, que era o país está no caos, o país não está bem, isso realmente precisa ser revisto, né? E eu tenho assim a mais funda esperança, tá certo? Que essa coisa seja rediscutida, tá certo? Que o país possa realmente caminhar para o entendimento, para que ele possa efetivamente se transformar numa nação. Com o grau de intolerância que tem hoje no país, tá certo? Eu acho que isso agora vai demorar mais um pouco e eu não consigo olhar para 2018 como eleição ainda. Então, eu não consigo olhar, eu olho apenas para esse momento atual. Nós chegamos ao final de nosso primeiro bloco. E no próximo bloco desta entrevista com o Dr. Geniberto Paiva Campos,
E que além de médico e cardiologista, é analista e militante político. Nós vamos tratar desse último acordo tentado com o Senado para superar a crise. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. De volta no segundo bloco do cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET. Hoje, com a presença muito ilustre do Dr. Geniberto Paiva Campos, cardiologista, analista político e também militante político e, mais que tudo, super centrado nessa crise. Então, Geniberto, os jornais hoje acabam de anunciar um acordo de cúpula, né, que parece envolver o grande empresariado, midiático, econômico, financeiro, através do Senado com o governo para, digamos assim, atenuar a crise política e, com isso, evitar o que seria quase que fatal, né, no entender de muitos, a tramitação do processo de impeachment da presidente da República. Como é que você está vendo essa iniciativa? Olha, essa iniciativa tem que ser aplaudida. Ela é muito boa, porque, independente do conteúdo do que está sendo ali objeto de debate, de acordos, etc., o fato do pessoal estar junto conversando, eu acho que é um passo importantíssimo. E eu posso até abstrair aquilo que está sendo acordado, que está sendo decidido, para dizer o seguinte: o fato do pessoal estar voltando a fazer política, ter voltado a fazer política é auspicioso, porque houve um esquecimento total e o Congresso Nacional não pode virar um salve-se quem puder. O pessoal tem que estar lá dentro para fazer política. Eles são representantes do povo e eles têm que representar os interesses do país em primeiro lugar. Acho que a presidente falou isso, se não me engano, agora lá no Maranhão, né? Que precisaria voltar a pensar no país. Eu acho que isso é fundamental. Afinal de contas, nós estamos no mesmo barco. Então eu volto àquela metáfora do assado, né, no forno. Liga-se o forno, certo? E não toca fogo na casa para você ter o assado. Isso é fundamental. Então eu vejo esse acordo como muito importante. Eu vejo que setores do capital financeiro, por exemplo, banqueiros, etc., estão falando: olha, vai devagar, porque senão as coisas se complicam e vai ser ruim para todos. A própria Rede Globo foi conversar com os senadores do PT, tá certo? Quer dizer, um representante importante, né? Um dos filhos do ex-diretor da Globo, dono da Globo, o jornalista Roberto Marinho, né? Eu acho que ele foi conversar com o deputado. Na hora que você vem para a conversa, eu acho que já é um ponto importante, porque a gente retoma a boa e velha política. Eu acho que esse diálogo é fundamental. Independente, eu repito, daquilo que esteja sendo decidido nessa conversa, nesse acordo. E são representantes importantes. Eu vejo que uma das saídas possíveis é exatamente essa. É não adotar um sistema parlamentarista de fato, mas eu tenho a impressão que esse poder concentrado
na figura de um presidente, esse modelo é essencialmente americano, tá certo? Nos próprios Estados Unidos, na própria América do Norte, isso tem uma diferença. Nos Estados Unidos, você tem elementos, o Congresso tem a sua importância, a CIA tem a sua importância, o Departamento de Estado, o Pentágono. Então você tem uma espécie de parlamentarismo de fato. Então a gente precisa aqui, tá certo? Exatamente abrir essa perspectiva de governo, tá certo? Não com hegemonia partidária, mas com a compreensão que a política se faz com diálogo, com respeito aos acordos, e eu espero, tá certo? Firmemente, eu creio que isso é possível, que a gente faça esse acordo para dizer o que estaria precisando o país para sair disso. A linha produtiva tem que continuar. Eu acho que o pessoal não está gostando de algumas coisas desse governo de coalizão PMDB e PT, como, por exemplo, essa preocupação com a igualdade, com a distribuição de renda, com o aumento de oportunidades. Quer dizer, há uma intolerância que eu acho muito grande, e ele não precisa ser desse jeito, porque o mundo está mudando, independente do que esteja sendo votado às pressas aqui no Congresso Nacional. Tá certo? Quer dizer, os pequenos partidos têm que ter expressão, tá certo? Você tem que apoiar e entender a diversidade em relação a etnias, a preferência sexual, a preferência político-partidária. Quer dizer, você tem que aprender esse convívio e não estimular a intolerância, né? Porque senão daqui a pouco vai fechar o país. Não é possível, né? Então eu vejo essas conversas assim, com muita satisfação, e eu repito, eu acho que independe daquilo que está sendo objeto de acordo. Então, de qualquer maneira, é uma saída para a crise, né? Porque ela estava muito evidente ali à vista de todos. Mas, ao mesmo tempo, ela traça uma perspectiva pouco interessante, né? Do ponto de vista, sobretudo, da realização administrativa, né? Que ela vai significar, porque um acordão desse vai significar praticamente a paralisação, né? A paralisação da atividade do governo para avançar em termos sociais, avançar em termos econômicos e, sobretudo, agora a gente com esse ajuste fiscal, né? Que ele tem sido muito lesivo, né? Para a população de uma forma geral. Você não concorda com isso, não? Olha, eu acho que eu concordo. Eu acho que para você, escolhendo todos os problemas essenciais do país, tá certo? É essencial que haja inteligência nas decisões. Isso vale na área econômica, que é uma área crucial, na área da educação, que também é uma área crucial, fundamental, na área da saúde, na área da segurança pública, na área da mobilidade urbana, do meio ambiente. Quer dizer, essas políticas elas têm que ser formuladas, tá certo? Coletivamente, quer dizer, não é uma política de governo só. Por exemplo, em relação à saúde, nós temos o SUS. O SUS hoje ninguém discute, o SUS é uma política de Estado. Porque você tem um governo hoje aqui, amanhã sendo um outro governo, pois é, você vai médico. Continuar com o SUS. Não, correto. Você que é médico, um dos itens mais expressivos dessa agenda para o Brasil, proposta pelo Renan, ou seja, pelo Senado e por esse acordão, é cobrar o SUS, né? Cobrar o SUS. O ministro e o ex-ministro da Saúde também já vieram dizer que isso é um absurdo. A população já paga, agora vai ter que pagar imposto, agora quer pagar o SUS. O que você acha disso? Você como médico, com a mão na massa ali. Não, eu acho assim, que você tem uma norma constitucional, que é uma coisa muito bonita, né? E que diz assim, aquilo foi no processo de redemocratização, que diz assim: saúde é direito de todos e, portanto, dever do Estado. Enquanto dever de Estado, você tem que executar essa política pública. E para você executar essa política pública, você precisa de recursos, precisa de gente, recursos humanos, recursos tecnológicos, tá certo? E uma organização de serviços que atenda ao que hoje, tá certo, é o conceito de saúde. Se você não fizer isso e concentrar tudo nos hospitais, e a mídia, tá certo, adora fazer isso, vai para dentro dos hospitais públicos para mostrar como está difícil, como a coisa está complicada e que não funciona porque tem gente nos corredores, etc.
passam ideia... Aquilo, no mínimo, estão querendo privatizar os hospitais públicos para ganhar mais dinheiro, não, eu não sei se é isso, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas se é exatamente isso. Porque eles, quando falam mal do Enem, por exemplo, eles querem tomar conta do Enem. Mas não é, eu acho que ali é para falar mal do governo. É o exemplo que você deu agora da Venezuela. Arranca as árvores que foram recém-plantadas para mostrar que existe... Não, eram árvores centenárias, às vezes. Ou às vezes centenárias. Se você está replantando, o cara vai e arranca, não é assim. Então eu acho que ali, tá certo, é para falar mal do governo, é incompetente, não sabe fazer. E você não deixa o governo funcionar na execução das políticas públicas. Eu acho que tem que ser feita uma discussão séria sobre educação, tem que olhar essa pátria educadora, né, do ministro Mangabeira Unger, que foi ele o autor, é uma pessoa que eu acho que deveria ser ouvida, e isso tem que permear, tá certo, os ouvidos dos educadores brasileiros. Você tem que começar a reforma da educação na sala de aula. Ninguém aguenta mais aula teórica. Não existe mais essa coisa do professor ficar na sua cátedra aqui, no seu birô, ensinando aos alunos, dando apostila. Não é isso mais. Mudou. A mesma coisa tem que ser na organização de serviços de saúde. Hoje você não faz saúde apenas no hospital. Não existe isso. Você tem que ter o sistema do atendimento à família, que é a chamada atenção básica, uma atenção intermediária, que aqui tem uma coisa importante, que ninguém está dando muita bola, que é aquelas UPAs, a unidade de pronto atendimento, que ela traz um pedaço do hospital para próximo da comunidade. Isso tem que ser discutido não com a coisa de paixão, como se fosse um jogo de futebol, mas alguma coisa para trazer para a discussão. O que acontece com a mobilidade urbana? O que precisa fazer com o meio ambiente? O que o Papa falou em relação ao meio ambiente? Tem uma encíclica aí na praça. Essas coisas, em lugar de você não li e não gostei, que é uma frase que, se não me engano, foi de Carlos Lacerda, mas se aplicava naquele tempo e muito mal, e agora não se aplica em absoluto, vamos ler as coisas com mais tolerância, com mais compreensão. E eu acho que a cartilha política é aquela que vai decidir tudo. Você tem que entender que o jogo político tem que voltar a ser praticado. Isso é fundamental. E você não pode esquecer, nessa análise política, a variável internacional. Essas são as condições geopolíticas, que é uma coisa assim essencial. Por que estão atacando de tal maneira a Petrobras, a Nuclebras? Quer dizer, que é isso? Hoje, para o país ter voz, para ter participação ativa na comunidade internacional, e esse país nosso não é brincadeira, o país é muito grande. 8 mil quilômetros de costa, tá certo? Mais uma fronteira seca, quer dizer, você tem que ter as Forças Armadas muito, muito bem equipadas. Isso não está em discussão mais. Não adianta você, porque eu não gosto de militares, não se trata disso. E toda vez que você faz a pesquisa, os militares estão sempre bem na foto. Estão bem, por quê? Porque o pessoal pressente ou intui que você tem que ter umas Forças Armadas bem equipadas, ativas, para ser uma grande nação, um grande país. Nós somos entre as 10 economias do mundo, Leite. Isso tem que ser levado em conta. Então, essa volta para o jogo político me parece fundamental, independente de quem esteja aí no governo. Qualquer governo, isso aí deveria ser praticado, tá certo? Ser valorizado, para dizer o seguinte: não dá para fazer política sem política. Isso não existe. Exato. Na verdade, esse acordo também, que veio adiar, pelo menos, a crise, né, ele veio demonstrar que não é fácil se derrubar governo, dar golpe, assim, que nem o Uruguai. Não queria dar um golpe paraguaio aqui no Brasil, né? Pegar o parlamento, né, aquele Eduardo Cunha, juntamente com o Renan, e ainda bem que o Renan, né, saiu dessa, pelo menos aparentemente, e aí dar um golpe parlamentar. Imagina, né? Nós, num golpe, submetidos à teoria paraguaia, né? Que não temos nada contra aquele país que sempre foi, historicamente, um grande país. Mas, perdão da má palavra, mas, pelo amor de Deus, o golpe paraguaio, a essa altura, né, isso demonstrou realmente que o Brasil é bem maior e o Brasil é bem mais importante e não suporta, não admite esses tipos de situações de república de bananeiras, né? República banana. Então agradeço ao doutor Geniberto Paiva Campos a sua presença e coloco o microfone para a sua disposição e se despedir dos nossos telespectadores e internautas.
Ora, Lídio, queria agradecer e dizer que concordo com essas suas palavras finais aí, que são as minhas, para dizer a você que precisa. Obrigado. Isso aqui não é uma república de bananas, em absoluto. É um prazer estar aqui, eu acho que essa coisa para ser discutida é extremamente importante e nada mais assim claro do que essa necessidade, tá certo? Da gente levar informações para o povo, não aquelas informações distorcidas, tá certo? Em lugar de você fazer leitores críticos, você passar a ter eleitores acríticos, com aquela assimilação que falava Paulo Freire, aquela assimilação acrítica daquilo que está sendo falado. A gente precisa realmente discutir Petrobras, política nuclear, crise do capitalismo, políticas públicas, essa que é a nossa pauta, mas tem que ter um Congresso que entenda, tá certo? Que perceba, que tenha aquele sentimento claro de dizer o seguinte: nós somos representantes de toda a nação brasileira, tá certo? E isso é uma coisa fundamental, independente de quem esteja no governo, as instituições têm que funcionar de uma maneira mais tranquila, mais correta, e vamos ver se a gente sai dessa marca, desse estigma latino-americano de violência, de truculência, que eu acho que isso realmente não leva a nada. Eu espero em Deus que as pessoas adquiram esse bom senso, façam os seus acordos para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais direta para construir esse país que a gente já merece. Final da entrevista com o Dr. Geniberto Paiva Campos, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB.